Oi, minha gente! Gente, é o seguinte. Tomando como base muitas perguntas que eu vejo, né, na página do Vital, ou mesmo em alguns comentários aqui, eu resolvi fazer a leitura aqui, não deixa de ser uma releitura, de um texto do Vital de 30 de junho de 2021, com o título A Mudança da Linha de Tempo da Terra. Né? Isso já foi incansavelmente falado, mas eu acho que vale o registro, porque lamentavelmente muita gente ainda acredita que nós vamos viver um Armagedon. E tem muita gente fazendo questão absoluta de reforçar essa tese. Mas vamos lá, depois a titia comenta. A mudança da linha de tempo da Terra. 30 de junho de 2021. Amados, a Terra é uma casa planetária que abriga uma grande família, a família da Terra. Todos os que aqui vieram de outros mundos juntaram-se aos nativos que já existiam por aqui, e sua missão era ajudar no desenvolvimento da sociedade terrana, pois a transmigração de almas pelos infinitos universos sempre proporcionou o desenvolvimento tecnológico e também das consciências, pois nos mundos primitivos tudo é muito limitado. Já dissemos antes que os planetas de terceira dimensão servem como escolas primárias onde impera a dualidade. Espíritos iniciantes em sua caminhada, ou seja, ainda no início de seu desenvolvimento como almas, ainda carentes de aprendizado, e também espíritos que fracassaram em determinado ponto de sua caminhada evolutiva, formam essas famílias planetárias. A Terra faz parte deste grupo de planetas primários. Energeticamente vibrando em 3D, serviu como escola de primeiro grau para dezenas de bilhões de espíritos. Mesmo com as dificuldades da dualidade, característica dessas escolas, a sua humanidade seguia o seu aprendizado como qualquer outra de igual vibração. Mas tudo mudou há 350 mil anos, quando, para cá, aportaram os arcontes e outras raças reptilianas e satânicas procedentes do sistema de Órion, pertencentes às raças descendentes dos anjos caídos. Tais seres fugiram da perseguição das forças da luz que estavam a serviço na sua captura, pois haviam transgredido todas as leis naturais da criação dos mundos. Ao chegar na Terra com suas naves, a humanidade existente aqui, na sua ignorância de conhecimento limitada pelos véus, acreditaram que eles eram deuses. Naturalmente, muito ardilosos, tais seres não tiveram nenhuma dificuldade em dominar, explorar e controlar os terranos. Voltando ao início do texto, a grande família da Terra recebia então visitas estranhas. Reconhecendo nelas poderes muito acima do que sabiam, aceitaram pacificamente o seu comando. Se sujeitaram às normas de controle e assim tudo mudou nesta grande casa planetária. Dentro da família de cada um de vocês, a ordem ou a confusão pode se estabelecer de acordo com as atitudes e ações do grupo. Ela tanto pode ser próspera como trágica. São as escolhas individuais e coletivas do grupo. O que vai acontecer no futuro, tanto de forma individual ou do coletivo, é o resultado conseguido através da soma dos dias e anos e da forma que conduziram tais ações. O correto é a tua família ter autonomia em tudo o que diz respeito ao grupo. Caso ela receba algumas visitas, por mais importantes que sejam, não deve se sujeitar a elas. Não deve entregar o seu poder de decisão e também as chaves da casa. Caso isso aconteça, é grande a possibilidade dessa família vir a ser destruída. Foi o que aconteceu com a família planetária da Terra. Na sua simplicidade e ignorância em termos de conhecimento, limitados pelos véus,
não só aceitou, como endeusou os seus visitantes. E no transcorrer dos milênios, eles tomaram conta de tudo e se tornaram seus chefes. Através de cruzamentos entre as raças, criaram descendentes humanos, que são denominados híbridos. E são de fato esses híbridos que deram as oportunidades para que eles se tornassem donos de tudo e possuidores de todos os cargos de comando sobre a Terra e seus habitantes. Perguntam por que o Alto permitiu tudo isso? Na verdade, se fizermos uma avaliação de como funciona uma escola de almas num mundo de expiações e provas, todas as artimanhas criadas pelos escuros apenas contribuíram para que esta escola se tornasse a mais dura e difícil entre todas. Isso permitiria que os alunos saídos daqui se tornassem os mais bem instruídos também. O Criador é muito sábio e entendeu como uma oportunidade oferecida aos dissidentes da luz. Ele sabe que um dia todos os seus filhos retornarão à casa do Pai. E muitos, ao conviverem no meio de almas simples e bondosas que encontraram neste planeta, se converteram nessa bondade também e voltaram por si só ao caminho do amor. Passados 350 mil anos, uma nova avaliação do progresso da humanidade da Terra, verificou-se que nada mais poderia melhorar em termos de consciência dessa grande família agora transfigurada. O próprio livre-arbítrio que os moradores antigos possuíam já não estava mais sendo praticado em favor da sua evolução. A tendência os levaria à degradação total. Era preciso mudar a linha de tempo da Terra. O que estava sendo traçado levaria à destruição da humanidade. O comando trevoso que aqui se estabeleceu já tomava cuidados em se proteger dessa destruição, construindo bases subterrâneas e também bases em Marte. O Armagedon foi engatilhado. Era uma questão de tempo. Por volta de 2010, o Alto Conselho da Confederação Galáctica reuniu-se para decidir o destino da Terra e de sua humanidade. Foi feito todo o levantamento da real situação da Terra. A linha de tempo que estava ativada realmente levaria ao Armagedon, planejado pelos escuros. Porém, eles estariam a salvo, enquanto toda a humanidade pereceria e a Terra, como planeta, ficaria estéril, pois entre tantos dispositivos utilizados nessa destruição estariam as armas nucleares e de plasma. O que salvou a Terra e sua humanidade foram dois fatores. Havia um determinado grupo de almas encarnadas que ainda mantinham a pureza de sua luz em seu coração. B. Mesmo com a destruição da casa planetária, as trevas se salvariam e continuariam sua peregrinação invadindo outros mundos como sempre fizeram. Então, o Criador disse: basta! Daqui não passam, e determinou o fim do reinado das trevas. Uma nova linha de tempo para a Terra foi delineada e isso decretou um não ao Armagedon. E no final de 2012, momento em que a Terra entrou no cinturão de fótons, a luz se intensificou e uma nova era se iniciou. A era de Aquário trouxe também essa nova linha de tempo, que vai proporcionar uma transição suave e pacífica para a Terra e uma ascensão em massa das almas. Embora a maioria da humanidade não veja ainda essas mudanças, elas não cessaram nunca. Ainda se intensificarão e nos próximos meses e anos todos irão perceber isso. A limpeza e remoção dos escuros iniciou-se já
em 2012 e está no seu final. Agora poderemos ver essa limpeza acontecer aqui mesmo, ao nosso redor. Fiquem atentos ao segundo semestre de 2021 e também todo o próximo ano de 2022. Nada vai parar o que está por vir. Com o decreto da nova linha de tempo e o não Armagedon, todas as profecias feitas antes de 2012 perdem a validade. Toda a cadeia de acontecimentos catastróficos planejados dentro da velha linha não mais acontecerão, pois um outro rumo foi dado para a família terrana. Todos os portais utilizados pelas trevas antes, os quais permitiam a entrada e saída da Terra para outros mundos, foram fechados. Os seus bunkers subterrâneos estão sendo destruídos, um a um. As bases lunares foram fechadas e em Marte também já não podem mais se esconder. Para fora do sistema solar não há mais saída. Só restam duas alternativas. Primeira, aceitar a oferta da luz e passar por reciclagem através de reencarnações sucessivas por mundos primitivos, a fim de polir novamente a sua consciência, ou, segundo, serão capturados e enviados ao Sol Central para serem dissolvidos de suas memórias, voltando à centelha divina, origem de cada espírito. A nova linha de tempo é o norte, que guiará a humanidade nesta reta final de transição. Qualquer outra possibilidade não passa de memórias ou visualizações de cenas que faziam parte da outra linha de tempo, aquela que previa o Armagedon. Por isso, não entre em discussão com algumas previsões que porventura sejam colocadas ao público. Nada vai mudar aquilo que o Criador determina. A Confederação Galáctica está aqui posicionada com seus exércitos e naves, a fim de cumprir tal decreto. A Aliança da Terra já atua aqui na crosta terrestre desde 2016. Há muitos contatados em comandos estratégicos nos principais países, desde governantes, militares positivos, trabalhadores da luz e pessoas anônimas. Há muitos extraterrestres andando por aí e ninguém percebe, pois estão em corpos físicos como qualquer outro humano. Há proteção e amparo a todos aqueles que trabalham para a luz. Nada vai parar o que está por vir. Confie. A transição planetária será o mais suave possível. Essa é a ordem do Criador. Eu sou Vital Froze. Minha missão é o esclarecimento. Namastê. Antes de mais nada, fica a referência para vocês guardarem esse texto toda vez que vocês assistirem ou ouvirem, né? Eu acredito que muitos de vocês nem percam tempo assistindo a essas profecias catastróficas. Leiam esse texto ou assistam esse vídeo novamente. Entendam que eles usam a programação preditiva. Tsunami, 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 tsunami. Todo mundo entra naquela coisa do tsunami, tsunami, tsunami. O que é que todo mundo está emitindo? Tsunami, 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 tsunami. O que é que todo mundo está criando? Tsunami, 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 tsunami. E aí, como é que faz? Acabou a palhaçada. Resumindo, muito, né, vulgarmente, acabou a palhaçada. Aqui está uma bela explicação. Eu lembro desse texto muito mais pela questão da linha de tempo. Não lembrava dessa primeira parte, onde ele explica, né, brilhantemente o como nós entregamos o nosso poder a eles. Nós éramos, né, como diz exatamente a doutrina espírita, nós fomos criados simples e ignorantes pela falta de conhecimento, e a gente vem adquirindo ao longo da jornada evolutiva esse conhecimento. Aqui nós estávamos na simplicidade e no não conhecimento, quando eles aqui aportaram e nós achamos que eles eram deuses, e eram deuses os astronautas.
Na verdade, eram deuses, né? Os extraterrestres. Acredito aí que parte da história a maioria já conhece, eles dominaram o planeta e assim estabeleceram, né, o seu comando durante 350 mil anos, mas como eu disse, a fonte determinou o basta. Essa coisa de entregar o poder, hoje, ela é muito ressaltada e é muito trabalhada para que a gente, de fato, resgate o nosso poder interior, assuma esse poder que nós somos e que a gente entenda que nós temos um papel muito importante em todo o contexto da história planetária. Aqui nós estivemos quantas vezes encarnados? Não sabemos. Em cada uma delas nós viemos vivenciar as experiências que nós necessitávamos, mas obviamente também colaborar com a evolução do próprio planeta. Quando ele fala aqui de 2 fatores que foram determinantes, né, para que essa linha de tempo fosse modificada, a linha de tempo do Armagedon, de tragédias, de cataclismas, de uma quase destruição da Terra, daquela papagaiada toda que as pessoas adoram contemplar, e que eu nunca acreditei que aquilo ia acontecer, mesmo sem ter entendimento. Lógico que eu tinha receio, ficava, nossa, mas será? Mas não era algo que ressoasse comigo. Eu não conseguia entender como é que Deus criaria uma obra tão magnífica, tão espetacular como este planeta e permitiria que tudo fosse destruído. Não havia sentido nisso. Como assim? Para que a gente está aqui vivendo e tentando se melhorar se daqui a pouco tudo vai ser destruído? Estou entendendo. E nunca entendi isso. Mas hoje eu percebo que não era que eu não entendia, era uma questão realmente energética, não ressoava. Graças a Deus nunca ressoou. Mas quando ele fala aqui que 2 fatores foram primordiais, né, para salvar a Terra, e um foi a questão, né, seria um absurdo as trevas destruírem o planeta e saírem alegres e saltitantes para irem destruir outros. Não faria também o menor sentido. Mas este tópico aqui, havia um determinado grupo de almas encarnadas que ainda mantinham a pureza de sua luz em seu coração. Isso aqui para mim resume todo o texto. Por quê? Porque é a confirmação do quanto nós podemos transformar. O quanto nós podemos, primeiro, né, realizar essa transformação interna. E, obviamente, ela vai se refletir no todo. Então, assim, quem salvou a humanidade foram essas almas. Quem está salvando a humanidade são essas almas. Salvar entre aspas, né, gente? Não existe salvador. Mas, digamos assim, a Terra... foi permitido que a Terra sofresse essa modificação na linha de tempo em 2010 por conta dessas almas. E eu tenho certeza que muitas delas estão aqui ainda. E eu tenho certeza absoluta que todos os dias, desde então, muitas e muitas e muitas e muitas e muitas almas como essas aportam diariamente neste planeta. Muitas delas nem sabem o que são. Quando ele fala aqui, né, que um grupo, né, de líderes, de militares positivos, de trabalhadores da luz e de anons aqui estão fazendo esse trabalho, nossa, eu vejo isso tão claramente. Não importa em que posição nós estamos, desde que nós façamos o nosso trabalho pela luz. Essa é uma das nossas missões. A nossa missão principal, no meu entendimento, é a autocura. A segunda é o trabalho, né? Pelo todo, mas sempre pela via do bem. O trabalho pelo todo não quer dizer que você vai atingir todo mundo, mas é você estar na sua melhor condição, realizando o seu melhor. Eu não tenho a menor dúvida de que a Terra entrou nesse cinturão de fóton em 2012. Quem vivenciou essa época e que estava acompanhando um pouco da questão espiritual
sabia desse ponto de referência, as profecias maias, não sei o quê, papapá, eu não entendia bolhufas porque eu não estava tão inteirada. E agora, em 21 de dezembro de 2022, fecha-se um ciclo e a Terra está 100% inserida no famoso cinturão de fótons, totalmente banhada por essa luz fotônica, essa luz gama que impacta diretamente não só no planeta, como na sua humanidade, e não à toa, a cada dia que passa, muitos de nós temos sentido uma, digamos assim, amplificação dos nossos sentidos, da nossa percepção, uma maior clareza, uma maior identificação dessa expansão de consciência. E isso tem nos colocado numa posição que nos dá total controle sobre o que nós somos, porque é o único controle que a gente tem. Eu tenho controle sobre mim. E esse controle é primordial para que a gente, a cada dia, se fortaleça, se localize, se situe em tudo o que está acontecendo e principalmente que a gente jamais volte a cair na armadilha de dar o nosso poder aos outros, de achar que nós não temos condições de realizar um trabalho para o qual nós fomos preparados, destacados. Com tantas pessoas conscientes do papel que vieram realizar, essa consciência nos ajuda a lidar de uma forma madura com as nossas emoções. E quando a gente acessa informações como, por exemplo, o que é a escala Hawkins, e a gente entende o quanto é importante vibrar alto, a gente entra não gosto dessa palavra sistema, não é sistema, mas a gente aprende a se auto-observar com mais frequência e a trabalhar as nossas emoções de forma a nos mantermos cada vez mais vibrando alto, sem desconsiderar os momentos em que nós não estamos tão bem assim, mas lidando com eles de uma forma mais sensata, mais madura, até mais humana, eu diria. E manter essa vibração no alto nos coloca numa condição de vantagem, entre aspas, porque nós sabemos que muito está por vir e nós precisamos deste controle a fim de lidar com o que virá. E o que virá não são catástrofes, não são tragédias, não é Armagedon. É uma mudança necessária para que a Terra realize, né? Ou para que seja realizada a limpeza necessária desses seres que insistem no mal e que precisam daqui ser, né? Precisam ser retirados daqui para continuarem as suas jornadas ou em outros mundos de terceira dimensão, ou serem levados ao Sol central, onde terão as suas consciências resetadas. E toda essa dinâmica vamos chamar de revelações, certamente vai trazer alguns desafios para quem não sabe de nada. E eu diria, para quem não sabe de nada, muito mais para quem não sabe de nada, para quem não trabalha as questões da espiritualidade, porque para mim a base de tudo é a espiritualidade. Estar consciente daquilo que se é e de que nós estamos inseridos num plano divino e que nós contamos com o suporte e o apoio de irmãos galácticos, de seres de outras dimensões, que nós temos aí a retaguarda de uma aliança da Terra que atua desde 2016. A Aliança da Terra, composta obviamente por seres, né, terranos, mas que tem como suporte esses seres
né, das estrelas, vamos dizer assim, ou de outras dimensões, não vai ser uma tarefa muito simples, não. As pessoas refutam muitas vezes a vida após a morte, a vida em outros planetas. Imagine quando se falar de vida intraterrena e intraoceânica. Se nego não vai pirar na batatinha. Ah, vai, mas tudo bem. Cada um, cada um. Eu acho que o importante é que a gente tenha esse entendimento claro de que nós estamos na vantagem das informações justamente para que a gente dê o suporte necessário para esses que precisarão, que nos procurarão, porque esse é um dos nossos papéis. Como trabalhadores da luz, como anônimos, como guerreiros da luz, como sementes das estrelas, o rótulo, nessa altura do campeonato, é só rótulo. Aliás, eu acho que a gente vive um tempo de muita rotulação e que tem trazido muita confusão. Eu acho que se cada um de nós tiver muito bem definido o foco de que o que importa é o trabalho pela luz, o rótulo não faz diferença, o que eu fui lá atrás não faz diferença, nem o que eu vou ser lá na frente, porque tudo que eu tenho como este fractal de alma é o agora. E é agora que eu preciso ser a minha melhor versão e é agora que eu preciso fazer o meu melhor. O meu concreto é o agora e o de vocês também. A nova linha de tempo é o norte que guiará a humanidade nesta reta final de transição. Qualquer outra possibilidade não passa de memórias ou visualizações de cenas que faziam parte da outra linha de tempo, aquela que previa o Armagedon. Não entre em discussões com algumas previsões que porventura sejam colocadas ao público. Eu vejo muitas vezes as pessoas compartilhando vídeos que só falam de tragédia, pedindo inclusive a opinião dos outros. A minha opinião eu já deixo aqui de público, eu não acredito nisso, eu nunca acreditei nisso, isso nunca ressoou comigo, tampouco ressoa agora. E quando eu fiz a leitura deste texto, ainda em 2021, onde o Vital trazia a questão da mudança da linha de tempo, para mim foi só a confirmação daquilo que a minha alma sempre gritou. O destino da Terra é um destino abençoado, é um destino próspero, é um destino feliz para aqueles que ressoarem exatamente nessas vibrações. Vibrações, prosperidade, amor, saúde, compaixão, respeito. Nós criamos a nossa realidade. Para vocês que continuam alimentando esse tipo de informação, que para mim é mais desinformação, saibam que vocês estão cocriando para a vida de vocês, sim, um Armagedon de tragédias, de tristeza, de dor, de tudo aquilo que vocês no fundo não querem. Mas enquanto vocês permanecerem com o foco nisso, lamentavelmente é isso que vocês vão ter. Acordem enquanto é tempo. Não alimentem a egrégora trevosa, que é justamente de levar as pessoas a vibrarem no Armagedon, porque é isso que eles querem construir. Porém, como foi dito, o basta foi dado. Esse Armagedon não acontecerá no planeta Terra. Saiam disso. Voltem a sua energia, o seu pensamento, o seu sentimento, a sua vibração para a nova Terra, para esse mundo de luz, de compreensão, de fraternidade, de igualdade, de irmandade, de cristicidade. Crie esse mundo dentro de você e automaticamente você acessará essa vibração. Volto a repetir, quando vocês sentirem medo, quando vocês eventualmente receberem alguma informação falando de tragédias, tenham esse texto como referência. Aqui na descrição, lá embaixo, fica o link desse texto no Facebook. Voltem a ele quantas vezes forem necessárias, mas não permitam que essas ideias catastróficas se apoderem de vocês. O amparo é grande demais para que a nossa consciência tão limitada tenha condições de entender, mas ele é real. Nada pode parar o que está por vir.
A transição planetária será o mais suave possível. Essa é a ordem do Criador. E não à toa, talvez por isso, demande um tempo que para a gente é grande demais. Mas é aquilo que eu falo, nós temos pressa, eles têm estratégia, eles têm a visão do todo. A nossa visão é muito limitada. Gente, os destinos, né, o destino deste planeta, para mim, é um destino inimaginável do ponto de vista da felicidade, da realização, da regeneração, do amor, do compartilhar, da luz. E depende de nós alcançar essa nova terra. Porque tudo isso que eu disse, mais uma vez eu repito, começa aqui dentro. É sempre aqui dentro, tá bom? Eu deixo a releitura, ou aqui, né, neste canal, a leitura desse texto do Vital do dia 30 de junho de 2021, a mudança da linha de tempo da Terra, e desejo sinceramente que traga o esclarecimento necessário. Agradeço sempre a companhia de todos vocês, tenham certeza absoluta, nós estamos na reta final, fechando este ciclo gigantesco, prestes a adentrarmos a fase mais extraordinária deste planeta, estejamos em ressonância com ela, porque nós merecemos também desfrutar das maravilhas da nova Terra. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. A gente se encontra no próximo conteúdo. Até lá.